Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Eu resolvi ligar a câmera hoje para falar de assuntos assim, os mais variados possíveis, tá? E aí, vamos começar por desafios, porque eu tenho certeza que todo mundo já passou ou passa por algum tipo de desafio na sua vida. Assim, eu sempre falo que eu sou pisciana, né? Para quem não sabe, eu sou pisciana, sou ascendente em Gêmeos, tenho a lua em Escorpião, e aí temos uma combinação bombástica. Pois bem, atualmente a gente está passando por um trânsito planetário que é bastante delicado, tá? Que é Saturno em cima de Peixes. E ele vem trazendo, além de responsabilidades, também algumas limitações, alguns desafios, algumas provações. E não é só pisciano que tem sentido a pressão, não, né? Por quê? Porque na mandala astrológica, aliás, na astrologia, todos nós temos o signo de Peixes em algum lugar do mapa astral, tá? Então, se você não sabe, você pode ser taurina, você pode ser aquariana, você pode ser, enfim, geminiana, mas todos nós temos os 12 signos na mandala astrológica, tá? Então, em algum lugar ali, em algum setor da sua vida, você tem peixes. E é ali, naquele setor que você tem peixes, é que você pode estar sentindo uma certa dificuldade, algumas responsabilidades maiores, uma certa pressãozinha, né? Eu, como pisciana solar, tô sentindo vários desses efeitos aí, né? Os últimos 2 anos e meio não foram fáceis para mim, né? Só para vocês terem noção, perdi 3 pessoas da minha família, meu avô, minha avó, pessoas que me criaram. E assim, foi baque, foi desafiador. E agora, não tem nem um mês, eu perdi uma tia minha, né? E aí são desafios, né? Porque alguns sentem mais, outros sentem menos, cada um tem a sua forma de lidar com o luto e a gente tem que respeitar, né? Cada um tem o seu tempo, tem gente que sente depois, tem gente que sente inicialmente, na mesma hora, e por aí vai. E aí eu me deparei com uma situação muito curiosa, porque em meio a tudo isso que estava acontecendo, dessa última pessoa que se foi, a gente estava ali lidando com as burocracias, resolver coisas do enterro, do funeral e tal. E aí chegou o dia do grande adeus e fomos lá, tá? Essa tia é como se tivesse sido assim, é a mãe, né? Entre aspas, é a mãe do meu esposo, entende? Então, para ele, foi um momento bastante delicado e eu estava ali para dar o apoio, o suporte, para acompanhar, para ser o apoio emocional dele, eu e muitas outras pessoas. E assim, foi muita emoção, como sempre é, para a maioria das pessoas que perdem, né? Entes queridos. E aí eu me deparei com uma situação que me chamou muita atenção, que é no meio daquela coisa de receber um abraço, de pessoas virem falar com a gente, pessoas vieram falar comigo, pessoas que eu nunca tinha nem visto, porque eram conhecidos dela, né, que partiu. E eles falavam assim: agora é uma grande responsabilidade para você. E eu fiquei assim pensando, cara, a coisa mal aconteceu e as pessoas não estão ali para me abraçar, as pessoas querem saber o que, que eu vou resolver, como é que eu vou fazer. E aí você está se perguntando agora, mas como assim, Vanessa? É porque essa minha tia morava com o pai do meu marido. E aí ele ficou sozinho, entende? Ele ficou sozinho. Então é um momento que, logicamente, a gente sabe. A gente vai ter que acolher, a gente vai ter que pensar como é que vai ficar a vida, porque deixá-lo sozinho não é mais uma opção, né? Ele antes tinha uma companheira, agora ele não tem mais. Então, a gente tá pensando em como que a gente vai fazer isso para acolher ele. A família cresce, só que de uma maneira diferente, né? E aí tem que pensar no espaço físico, na adaptação, que não é só minha, não é só da minha família, vai ser a adaptação dele também com a gente, né? Então é tudo isso.
E lembrando, tá, gente, que eu não sou a única pessoa que poderia ser responsável por esse acolhimento. Tem outras pessoas aí que poderiam assumir, digamos assim, essa responsabilidade. Mas eu percebi que as pessoas elas vinham para mim já querendo saber se eu ia assumir essa responsabilidade. Talvez pelo fato de eu ser mulher, porque desde sempre, né, é associado à mulher o cuidado, o zelo, o acolhimento. Então, isso me chamou bastante atenção, né? Essa coisa de colocarem em mim uma responsabilidade e uma coisa de decida rápido, sabe? E aí, já decidiu? Você vai comunicar às pessoas que agora ele vai ficar com vocês? Então isso tudo é muito delicado, sabe? E eu fico pensando também pro meu sogro, né? Porque no meio disso tudo é como se outras pessoas estivessem decidindo a vida dele, né? E lembrando que ele tinha uma vida diferente, morava em outro lugar, então atualmente ele está aqui na minha casa, mas eu reconheço que a gente vai ter que pensar numa nova estrutura física mesmo, né? Meu apartamento ele parecia ser muito ok para minha família, que é pequena, eu, meu marido, minha filha, mas agora surge uma nova necessidade e precisa ser confortável para todo mundo. E isso demanda aí um plano estratégico, exige estratégia financeira também, para a gente se realocar, se readaptar. E aí me fez pensar muito em como que a gente lida com as mudanças que acontecem e que a gente não pediu por isso. A coisa vem, simplesmente vem. E aí me fez lembrar que esse ano é o ano da Roda da Fortuna, né? E a Roda da Fortuna, ela fala sobre mudanças. Mudanças que chegam na nossa vida e que a gente não tem muito controle delas, não. Elas chegam e a roda ela vem girando, trazendo movimento, transformação, mudança. E eu sempre falei aqui nas leituras, não se oponham ao movimento da roda. A roda ela vai girar, quer você queira ou não. Então ela vem girando, ela vem trazendo tudo isso. E se você ficar no meio, você vai empatar o caminho. E a roda ela não vai ter perdão. Ela vai passar por cima da gente. Então, você veja que assim, o ano novo astrológico ele ainda nem começou, tá? Porque para nós, espiritualistas, nós que trabalhamos com a luz, com a espiritualidade, o novo ano astrológico ele começa lá dia 20 de março. Mas você veja que a coisa já está mostrando o tom. Opa, vem mudanças aí. Não é só para mim não, tá, gente? É para todo mundo. É para todos nós, porque esse ano, eu vou falar depois no outro vídeo, a gente vai ter a regência da Roda da Fortuna, que é o arcano 10, e na redução 10 se transforma em 1, porque 1 mais 0 é 1, e 1 no tarô é o mago, então é um ano especial, porque a gente tem a Roda da Fortuna e a gente tem o mago trazendo transformações e mudanças, e o poder da materialização e da manifestação tá com a gente. Então, é um ano que eu costumo dizer, não fica esperando a coisa acontecer, não. Faz ela acontecer. Faz ela acontecer. E se a gente achar que em 2026, eu não consigo, não dá para mim, o mago. A gente tem a força, o poder, a inteligência para fazer as coisas acontecerem. Entende? O mago você tem a faca e o queijo na mão, meu amor. Você só não corta se você não quiser. Entende? Então, é sobre tudo isso. E aí, eu fui longe, né? Fui longe, falei sobre um monte de coisas. E aí, eu queria saber de você, como que você lida com as mudanças que você não pediu? Como é que você lida com aqueles acontecimentos que simplesmente brotam e te colocam numa posição de, cara, e agora? O que você vai fazer? Como que você vai reagir? Como que você lida com o imprevisto, né? Como que você reage a tudo isso? Eu quero saber de você, tá bom? De vez em quando eu vou agora soltar uns vídeos diferentes
Tô pensando também em abrir um novo canal. Aí é só pra gente conversar sobre assuntos aleatórios, para vocês também me conhecerem um pouquinho mais. E aí vocês me digam, tá? Se é interessante, se vocês vão assistir, se vocês querem me conhecer. Não prometo mostrar para vocês a minha família, tá? Porque eu concordo com esse trabalho aqui, né? Resolvi mostrar a cara para vocês me conhecerem, porque antes eram só as mãozinhas. Mas meu companheiro, meu parceiro é uma pessoa mais discreta, né? Minha filha também não é muito dada a se mostrar, mas com o tempo pode ser, né? Com o consentimento deles, que de repente eu apresente eles para vocês, a minha família, tá bom? Então, um grande beijo, é um prazer sempre conversar com todos vocês. Te vejo na próxima.